E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Isel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, sou a dona do canal e agora eu faço a tradução. Gente, a história de hoje é bem bacana. Não vou dar spoiler, mas eu sei que vocês vão gostar. Não se esqueçam de curtir, de comentar e de ipar, tá? Pra quem não sabe, ipar é assim, você curte o vídeo, depois de curtir vai aparecer a opção ipar. É de graça 3 vezes na semana e já ajuda o canal aqui da sua ADM. Gente, agora eu vou falar da narração. A narração é totalmente fictícia. O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. E eu tô percebendo uma coisa. Tô percebendo, viu? Eu coloco história fofinha, coloco história bonitinha. Quando eu vou ver, a visualização tá pela metade. Aí quando eu coloco uma história tiro e porrada e bomba, mulher sofredora, bullying, baixaria, papapá, pipipi, popopó, a história estoura. Gente, o que tá acontecendo com vocês? Vocês ficam brigando aí comigo nos comentários, falando que eu não tô postando história bonitinha. Aí quando eu posto, vocês não assistem? Vocês só querem assistir tiro, porrada e bomba? Eu não tô entendendo. O que vocês querem, hein? Escrevam aí pra mim. Porque eu não tô ficando louca. Eu vou ficar louca, eu vou endoidar. Então, por hoje é só isso mesmo. Eu tô fazendo esse vídeo dia 9/4. Hoje eu decidi fazer com antecedência para esse canal. E um beijo. Até logo. Já era tarde quando cheguei do trabalho. Depois do banho, sentei na cama, rolando o celular, sentindo-me exausta. De repente, uma notificação apareceu, e meu coração disparou. A principal atriz Regina Brooks comemora aniversário com um colar de diamantes de 4 milhões de dólares, presenteado por um misterioso magnata. Esfreguei os olhos, minhas mãos tremendo enquanto dava zoom na foto. O homem na imagem aparecia apenas de costas. Mesmo assim, depois de 3 anos de casamento, eu o reconheci instantaneamente. Era meu marido, Isaiah Keller. Ele tinha uma pinta preta distinta atrás da orelha que o denunciava. 4 milhões de dólares era uma quantia astronômica para mim. Há poucos dias fui fazer compras com Isaiah e vi uma bolsa de 200 dólares de que gostei. Ele disse que era muito cara e me pediu para não comprar. Pensei melhor e concluí que 200 dólares poderiam pagar suprimentos domésticos suficientes para durar meses. Então deixei para lá. Mas agora, não pude deixar de me sentir sufocada. Isaiah e eu nos conhecemos online. Depois de conversar por mais de 2 meses, nos encontramos pessoalmente e nos apaixonamos instantaneamente. Naquele dia dos namorados, ele me pediu em casamento com o anel de uma lata de refrigerante, prometendo que me daria um anel de diamante de verdade quando ganhasse mais dinheiro. Eu disse sim porque eu amava. Isaiah era órfão e cresceu em um orfanato. Ele havia fracassado nos negócios e estava com mais de 1 milhão de dólares em dívidas quando nos casamos. Então mantivemos tudo simples. A casa onde morávamos era alugada, e eu pagava o aluguel todos os meses. Também arcava com nossas despesas diárias, trabalhando em tempo integral durante o dia e fazendo turnos como garçonete em um restaurante à noite. Logo após nosso momento íntimo na noite anterior, ele me segurou nos braços e disse: "Querida, obrigada por me dar um lar. Se não fosse por você, eu nunca saberia o que é felicidade." Ele começou a chorar enquanto acrescentava: "Quando eu estiver livre das dívidas, vou trabalhar duro para comprar um carro e uma casa para você. Quero te dar a vida que você merece." Ele se emocionou ainda mais. "Se eu não tivesse falhado no meu negócio, você não teria que sofrer assim. Desculpa, querida." Eu o beijei e o consolei, dizendo: "Não fique triste, querido. Enquanto eu estiver com você, estou feliz." Naquele momento, eu realmente acreditava que era a mulher mais sortuda do mundo. Isaiah era bonito. Não fumava nem bebia, e me amava de todo o coração. Tirando o fato de estar falido, ele era o marido perfeito. Eu acreditava que, se trabalhássemos duro, poderíamos quitar suas dívidas rapidamente. Mas agora, ao morder o lábio, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Justo quando eu chorava, recebi uma mensagem de texto de Isaiah: "Querida, o negócio está muito bom hoje à noite. Vou ficar até mais tarde para ganhar mais e poder pagar a dívida. Não me espere acordada, tá?" Isaiah trabalhava como entregador durante o dia, e às vezes como motorista de aplicativo à noite. Se eu não tivesse visto aquela foto, teria acreditado ingenuamente que ele estava trabalhando até tarde e levando passageiros de um lado para o outro. Eu não conseguia entender por que ele estava mentindo para mim. Não dormi naquela noite, e Isaiah também não voltou para casa. Na manhã seguinte, pulei o café da manhã e saí de casa me sentindo como um zumbi. Ao sair, avistei uma figura familiar do outro lado da rua e rapidamente me escondi atrás de uma árvore. Isaiah estava saindo de um Bentley. O terno caro que ele usara na noite anterior foi substituído pela camiseta barata e pelo jeans que eu havia comprado para ele. Então, um homem de meia idade se aproximou, entregando-lhe respeitosamente uma sacola. Pelo formato, percebi que continha meu café da manhã favorito: leite de soja e um bagel. Assim que a Isaiah pegou a sacola, outro carro parou à sua frente. Um homem que reconheci saiu.
Ele era o CEO de uma empresa de tecnologia, alguém para quem meu amigo trabalhava. O CEO se aproximou de Isaiah, assentindo levemente e falando em um tom quase submisso. Isaiah, por outro lado, parecia relaxado. Eu mal o reconhecia. Eu tinha ouvido minha amiga falar sobre seu superior ser um homem poderoso e influente. Ainda assim, diante de Isaiah, ele parecia pequeno. Isaiah me ligou assim que chegou em casa. Fiquei olhando para o identificador de chamadas, onde aparecia querido na tela do meu celular. Minha visão ficou turva de lágrimas, mas respirei fundo e me recompus antes de atender. Querida, cheguei. Comprei seu leite de soja e bagel favoritos, disse ele. Mantive a voz firme. Aconteceu um imprevisto, então fui para o escritório mais cedo. Você pode ficar com eles. Ele pareceu desapontado. Tudo bem, querida. Vou preparar algo gostoso para o jantar quando você chegar em casa. Apenas murmurei em resposta e mandei uma mensagem para o trabalho pedindo folga. Eu precisava descobrir para onde Isaiah ia todos os dias e chegar ao fundo disso. Como havia uma cafeteria do outro lado da rua, decidi ir até lá. Sentei perto da janela, de olho no prédio. Por volta do meio-dia, Isaiah finalmente saiu e voltou para o Bentley. Coloquei uma máscara, chamei um táxi e pedi ao motorista que o seguisse. Logo chegamos a um restaurante sofisticado. No momento em que o Bentley parou, o manobrista correu para abrir a porta. Isaiah entregou as chaves como se estivesse acostumado. Segui cuidadosamente quando ele entrou em uma sala privada. Pela porta entreaberta, vi vários jovens vestidos com ternos elegantes. Eles pareciam típicos herdeiros ricos, como os que se vê em tabloides. Fingindo estar em uma ligação, fiquei no corredor perto da sala. De onde eu estava, via a mesa cheia de pratos como lagosta, caranguejo rei e caviar, coisas que eu só via em programas de culinária. Isaiah, te ver com essas roupas baratas me faz rir muito. Você é herdeiro de bilhões, pelo amor de Deus. Quando você vai largar essa atuação? Não me diga que você está realmente se apaixonando pela Amy Sinclair, aquela caipira. A voz de Isaiah saiu clara e zombeteira. Você está brincando? Ela é só uma distração, nada mais. Não é digna dos meus sentimentos. Ele riu cruelmente. Quando eu disse que estava com mais de $1 milhão em dívida, ela afirmou que ficaria ao meu lado e me ajudaria a pagar. Nunca conheci ninguém tão ingênua ou patética no amor. A sala explodiu em risadas, como se todos estivessem zombando de mim pela minha estupidez. Naquele momento, parecia que alguém havia cravado uma lâmina no meu coração, torcendo-a até que eu mal conseguisse respirar. Eu achava que era o único amor verdadeiro dele, mas no fim, eu era apenas um brinquedo para Isaiah. O casamento feliz que eu valorizava não passava de uma fantasia que ele havia orquestrado. Isaiah nunca foi órfão, e toda aquela história sobre um negócio fracassado e uma dívida de mais de $1 milhão era mentira, porque sua família era, na verdade, poderosa e rica. Então ouvi outra pessoa na sala privada dizer: aliás, ouvi dizer que Regina ficou encantada com o colar que você deu a ela ontem à noite, e está pensando em reacender as coisas com você. Outra voz interveio. Se ela descobrir que você é casado, isso não vai partir o coração dela? Alguém acrescentou. Bem feito para Regina, que abandonou Isaiah naquela época só para ir para o exterior em busca de uma carreira no cinema. Você não sabe que Isaiah só se casou com aquela caipira para se vingar. De Regina? Meu corpo inteiro tremia, e quase perdi o equilíbrio. Isaiah não só não me amava, como também me transformou em uma ferramenta para sua vingança contra outra mulher. Meu coração estava prestes a se partir. Israel, Reddit. Regina foi seu primeiro amor, e os pais de Isaiah nunca aprovaram que ela deixasse o país para seguir carreira como atriz. Quando ela terminou com Isaiah, ele passou a acreditar que nenhuma mulher era confiável. Como resultado dessa desilusão, ele passou a brincar com o coração das mulheres, alternando entre namoradas. Eventualmente, decidiu encontrar alguém com quem se casar apenas para irritar Regina. Ainda assim, Isaiah temia se envolver com uma interesseira. Por isso, escolheu esconder sua riqueza e identidade, mirando alguém que acreditava que não suspeitaria de nada. Essa pessoa era eu. A tola que ele enganou tão perfeitamente. Não foi minha culpa que Regina o tenha traído, mas ele pisoteou minha dignidade e meus sentimentos como se eu merecesse pagar pelos pecados dela. Uma onda de náusea me atingiu, e eu estava prestes a ir embora. Nesse momento, alguém dentro da sala perguntou: Isaiah, e se Amy descobrir quem você realmente é? A resposta de Isaiah foi desdenhosa. Ela está ocupada demais se esforçando até os ossos para perceber. Passa o tempo livre fazendo compras e cozinhando sobras para mim. Mesmo que descubra, não é como se pudesse mexer no meu dinheiro. Vou garantir que ela saia sem nada no divórcio, nem um centavo. Toda a cor desapareceu do meu rosto. Olhei para cima a tempo de ver Regina, elegantemente vestida, entrando na sala. No momento em que ela chegou, todos começaram a elogiar o quanto ela estava deslumbrante. Quando um garçom entrou com mais pratos, a porta da sala privada se abriu. Vi Regina sentada bem ao lado de Isaiah, e seus olhares estavam presos um no outro de um jeito revelador. Regina tocou levemente o colar de diamantes brilhante em seu pescoço e disse de forma coquete: Eu realmente amo este colar, Isaiah. Obrigada. Ele sorriu e respondeu: Fico feliz que goste. É isso que importa. Ele foi tão generoso com seu primeiro amor que podia dar um colar de $4 milhões sem pensar duas vezes.
Ainda assim, aos olhos dele, eu não valia nem uma bolsa de $200. Eu não aguentava mais ouvir. Saí cambaleando do restaurante e quase caí nos degraus, na pressa de ir embora. Chorei descontroladamente, lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto caminhava pela rua. Nos últimos 3 anos, amei a Isaiah com cada fibra do meu ser. Eu costumava me preocupar com ele se esforçando demais, então preparava ensopados caseiros e nutritivos para mantê-lo saudável. Usava produtos baratos de cuidados com a pele, abaixo de $100, enquanto economizava para comprar roupas e sapatos melhores para ele, e depois fingia que havia comprado tudo em promoção. Ele me elogiava por ser inteligente. Na verdade, eu tinha sido completamente tola. Já estava escuro quando voltei para casa e encontrei Isaiah na cozinha, preparando o jantar. Ele colocou a cabeça para fora ao me ouvir entrar, me dando um sorriso tímido. Ele disse: "Oi, querida, você chegou. O jantar está pronto." Era impossível conciliar aquele homem de avental gasto, apertado em nossa pequena cozinha, com o herdeiro bilionário que eu acabara de descobrir que ele era. Enquanto mexia uma frigideira, Isaiah disse: "Querida, consegui um ótimo preço neste peixe hoje. O dono fez um descontinho para mim. Além disso, tenho guardado papelão nas últimas 2 semanas e consegui ganhar $68 vendendo." Depois de comprar mantimentos, ainda sobraram 5. Fechei os olhos enquanto meu coração se retorcia de dor. Eu não conseguia acreditar até onde ele estava disposto a ir para manter aquela farsa. Olhando para o jantar caseiro na mesa, não pude deixar de sentir uma ironia amarga. No passado, eu teria corrido para abraçá-lo e dizer que ele era o melhor marido do mundo. Lembrei-me do que tinha ouvido naquela sala privada mais cedo, e meus punhos se cerraram ao lado do corpo. Acontece que Isaiah aprendeu a cozinhar por causa de Regina. Ainda assim, ele me disse que só começou a cozinhar depois de se casar comigo. Ele também afirmava que cresceu sem ninguém cuidando dele, que frequentemente passava fome, sofria bullying e só sobreviveu graças à bondade de estranhos. Eu costumava sentir muita pena dele sempre que contava essas histórias, nunca suspeitando que cada palavra era mentira, inclusive quando dizia que me amava. O pensamento de sua enganação me fez chorar novamente. Quando Isaiah trouxe um prato da cozinha e me viu chorando, correu até mim. Ele perguntou: "Querida, aconteceu alguma coisa no trabalho?" Ele franziu a testa e acrescentou: "Por favor, diga alguma coisa. Quem te deixou chateada? Ver você assim parte meu coração. Quando eu começar a ganhar o suficiente, você não vai precisar mais trabalhar. Pode ficar em casa e eu cuidarei de você." Cada querida que saía de sua boca, junto com a preocupação em seu rosto bonito, agora parecia uma atuação perfeita. Eu tremia ao perguntar: "Isaiah, você me ama?" Isaiah sorriu com ternura e respondeu: "Claro, eu te amo. Você é a única mulher que eu vou amar." Olhei em seus olhos, lembrando de cada palavra cruel que ele havia dito sobre mim no restaurante. Cada frase dita pelas minhas costas foi como uma bala atravessando meu coração. Ele me via como algo descartável, apenas uma forma de passar o tempo, ou pior, um meio para reconquistar a ex. Ouvi-lo dizer que me amava agora só me causava náusea. Era tão falso que mal consegui suportar. Ele tentou me abraçar, puxando-me para seus braços, mas dei um passo para trás e enxuguei as lágrimas. Eu o encarei e disse com frieza: "Isaiah, suas habilidades de atuação são realmente impressionantes." Ele tentou fingir confusão. "Querida, do que você está falando?" Peguei meu celular, abri as fotos que havia salvado na noite anterior e, com a voz embargada, perguntei: "Isaiah, você já terminou de brincar?" O sorriso de Isaiah congelou por um momento. Mesmo assim, ele rapidamente se recompôs. Não havia nem um lampejo de culpa em seus olhos após ser exposto. O amor dele por mim não passava de uma encenação. E agora, o verdadeiro Isaiah estava em plena exibição. Frio, egoísta e arrogante. Ele deu de ombros e disse: "Parece que você realmente me ama, né? Me reconhecendo só pelas costas." Eu o encarei atônita. Então, minhas emoções finalmente explodiram e eu gritei: "Isaiah, você não é digno do meu amor. Você não passa de lixo." Meu corpo inteiro tremia enquanto eu tirava os papéis do divórcio da bolsa e os jogava nele. Exigi: "Assine." Isaiah me olhou surpreso, pegando os papéis. Ao folheá-los, sua expressão mudou para descrença. Ele conferiu os documentos como se achasse que tinha lido errado, mas a verdade era clara. Não havia nenhuma solicitação de pensão alimentícia. Ele me olhou confuso e perguntou: "Então você descobriu quem eu sou, mas não está pedindo pensão? Nem um centavo?" Eu não tinha paciência para mais jogos. Respondi de forma seca: "Só assine os papéis." Eu não queria nada além de cortar todos os laços com ele e nunca mais ver seu rosto. Nesse momento, o celular de Isaiah tocou. Ele atendeu e sua expressão imediatamente ficou séria. "Regina, pare de chorar. Já vou aí." Assim que a ligação terminou, Isaiah tirou o avental e pegou a jaqueta, claramente pronto para sair. Eu disse com raiva contida: "Isaiah, assine os papéis do divórcio antes de ir." Israel Reddit. "Estou ocupado", respondeu ele de forma desdenhosa, sem nem me olhar, enquanto saía pela porta. Senti como se toda a esperança tivesse sido arrancada de mim. Um frio tomou conta do meu corpo, deixando-me entorpecida. Ele mentiu para mim, me usou, e agora nem se importava com o fato de eu querer o divórcio. Bastou uma ligação do seu precioso primeiro amor para que ele fosse embora sem sequer olhar para trás.
A realidade partiu meu coração em pedaços. Em poucos minutos, arrumei todos os pertences de Isaiah, coloquei tudo em bolsas e deixei na recepção do nosso prédio. Depois enviei uma mensagem avisando que as coisas dele estavam lá, e lembrando que ele deveria me encontrar no tribunal às 9 horas para finalizar o divórcio. Ao voltar para a pequena cozinha, vi o jantar que ele havia preparado ainda sobre a mesa. Em vez de tocar na comida, joguei tudo no lixo. No dia seguinte, cheguei ao tribunal exatamente no horário. No entanto, meia hora se passou e a Isaiah ainda não havia aparecido. Liguei para ele, mas não atendeu, e as mensagens continuaram sem resposta. Quando eu estava prestes a tentar ligar novamente, recebi uma notificação no Twitter. Regina havia ido a um evento na noite anterior, e foi derrubada por um fã excessivamente ansioso, sofrendo apenas ferimentos leves. A Isaiah passou a noite inteira no hospital com ela, e paparazzi tiraram fotos dele ao seu lado. Os fãs de Regina estavam encantados, chamando-os de casal perfeito e dizendo que eram feitos um para o outro. Enquanto isso, Isaiah não fez nenhum esforço para negar os rumores, praticamente confirmando tudo. A pior parte era que ainda nem estávamos oficialmente divorciados, e ele continuava legalmente casado comigo. Eu não conseguia acreditar que ele estava rastejando de volta para a mesma mulher que o havia abandonado, como se não tivesse aprendido nada. Mais tarde naquela noite, quando cheguei do trabalho, fiquei chocada ao encontrar Isaiah sentado na sala. Ele vestia um terno caro e parecia completamente deslocado no nosso pequeno apartamento desgastado. Fiquei perplexa com a audácia dele de aparecer ali. Eu tinha esquecido de pegar as chaves de volta, já que ele saiu às pressas no dia anterior. Abri mais a porta e disse friamente: "Saia." Isaiah se levantou e me olhou. Em tom paternalista, disse: "Amy, pare de ser tão infantil." Encarei-o com a voz firme. "Entregue as chaves. Você não é mais bem-vindo aqui. E amanhã de manhã estarei no tribunal de novo. Não me importa qual desculpa você tenha desta vez. Você vai assinar esses papéis." Isaiah sorriu de lado, claramente convencido de si. "Amy, eu vejo através do seu truque de psicologia reversa. Você colocou os papéis dizendo que não quer dinheiro só para chamar minha atenção, e adivinha? Funcionou." Ele se aproximou e acrescentou: "Além disso, uma mulher como você nunca se divorciaria de um homem tão rico quanto eu. Admita, você não consegue me deixar ir." Endireitei as costas, e minha determinação era firme como aço. Isaiah me menosprezou, convencido de que eu deveria ser grata por ter ascendido ao me casar com seu mundo de riqueza e poder. No entanto, ele estava muito enganado. Afirmei com firmeza: "Isaiah, se eu pudesse, gostaria que nunca tivéssemos nos conhecido. Se você não aparecer amanhã, vou entrar com um pedido de divórcio litigioso no tribunal." Ao ver minha postura inabalável, o rosto de Isaiah escureceu. "Amy, você perdeu a cabeça? Sabe quantas mulheres fariam qualquer coisa só por um olhar meu? E você aqui, falando em divórcio?" Isaiah zombava da minha suposta ignorância, mas eu só sentia pena dele por não entender o amor. "O verdadeiro amor não depende de riqueza ou status." Respondi: "Isaiah, eu preferia que você fosse aquele homem falido, afogado em dívidas, do que esse bilionário mentiroso que você realmente é. Eu te amava, mas aquela versão sua era apenas um personagem, não o verdadeiro você." Isaiah riu com desdém, recusando-se a acreditar em mim. "Amy, pare com essa encenação. Você deveria se sentir honrada por eu ter escolhido você entre todas as mulheres que poderia ter escolhido." Ele se recostou com um ar convencido e acrescentou: "Você sabe como é raro alguém receber uma atuação como a que eu fiz nos últimos 3 anos? Você deveria ser grata." Olhando para o rosto arrogante dele, senti vontade de jogar meu sapato nele. Ainda assim, me contive. Ele não valia minha raiva. Apontei para a porta e disse friamente: "Se você não sair agora, vou chamar a polícia." O rosto de Isaiah se fechou, tomado pela raiva, antes de ele finalmente sair. Eu não tinha contado à minha mãe o que estava acontecendo entre mim e Isaiah. Ela me criou sozinha depois que meu pai faleceu, e eu não queria sobrecarregá-la com a notícia do divórcio ainda. Achei que contaria quando fosse o momento certo. Inesperadamente, Regina veio me procurar. Quando eu estava prestes a sair para o trabalho naquela manhã, a encontrei do lado de fora do meu apartamento. Regina me olhou de cima a baixo com desdém. "Então você é Amy Sinclair? Você realmente parece barata e patética." Ela estava vestida com roupas de grife, enquanto todo o meu visual não chegava a $200, o que tornava seu ar de superioridade ainda mais insuportável. Regina disse diretamente: "Diga seu preço. Quanto vai custar para você se divorciar de Isaiah?" Eu não fazia ideia do que Isaiah tinha dito para levá-la a pensar que eu estava impedindo o divórcio. Mas eu não devia explicações a ela. Quando tentei passar por Regina, ela segurou meu braço. Disse com frieza: "Não me importa quais truques você usou para seduzir a Isaiah e fazê-lo se casar com você. Estou te dizendo, ele me pertence. Se você continuar enrolando esse divórcio, não me culpe por ser desagradável." Não importava o quão podre meu casamento com Isaiah tivesse sido, eu ainda tinha direitos legais como esposa dele. Regina não tinha o direito de me intimidar, então respondi friamente: "Isso não é da sua conta." A resposta dela foi me insultar ainda mais. "O quê? Você cresceu com seus pais? Eles não te ensinaram a não se apegar ao que não é seu? Estou avisando, divorcie-se de Isaiah imediatamente." As palavras dela tocaram em um ponto sensível, e eu lhe dei um tapa no rosto.
Ela podia me insultar o quanto quisesse, mas envolver meus pais era passar dos limites. Era imperdoável. Regina cobriu a bochecha, surpresa, mas rapidamente assumiu uma expressão de falsa inocência. Senhora Sinclair, não quis ofendê-la. Não pude deixar de pensar em como ela e Isaiah combinavam perfeitamente. Ambos eram ótimos atores. Nesse momento, uma voz irritada soou. Amy, o que você está fazendo? Virei-me e vi Isaiah vindo furioso em nossa direção, o rosto tomado pela raiva. Sem hesitar, dei um tapa no rosto dele também. Se não fosse pelas mentiras dele e por sua recusa em finalizar o divórcio, eu não estaria passando por tudo isso. Isaiah ficou completamente atônito, claramente não acostumado a ser tratado assim. Amy! Exclamou, a voz cheia de descrença. Eu ri. Você perguntou o que eu estava fazendo? Essa é a sua resposta. Ver o rosto de Isaiah escurecer de raiva após o tapa foi estranhamente satisfatório. Parecia que o peso que pressionava meu peito por tanto tempo finalmente havia sido retirado. Ele cuspiu. Você é louca! Não me abalei com as palavras dele. Eu sabia que a única maneira de lidar com um homem como ele era não mostrar misericórdia. Regina se agarrou ao braço dele e choramingou. Isaiah, não fique bravo. A senhora Sinclair provavelmente te ama demais e não suporta te perder. Ela até me chamou de outra mulher agora há pouco. Isaiah olhou para mim e zombou. Quem não é amada é a verdadeira outra mulher. Mantive uma expressão neutra. Afinal, eu não o amava mais, e suas palavras não podiam me ferir. Surpreendentemente, o tapa pareceu funcionar. Isaiah finalmente concordou com o divórcio. Se eu soubesse disso antes, teria dado mais alguns para me poupar do esforço. Quando recebi a certidão de divórcio, senti como se tivesse renascido. Um casamento fracassado não era o fim do mundo. O importante era sair antes de afundar ainda mais. Israel Hadid. Isaiah chegou a transferir $100.000 para minha conta, alegando que era uma compensação. Fiquei olhando para o valor e ri até as lágrimas surgirem. Depois de 3 anos de amor, cuidado e sacrifício, ele achava que eu valia apenas aquilo. Recusei o dinheiro sem hesitar e o devolvi. Aprendi que preservar minha dignidade era mais importante. Após o divórcio, foquei no trabalho. Estava determinada a economizar o suficiente para comprar uma casa e levar minha mãe para morar comigo. Uma manhã no escritório, uma colega me chamou animada para fofocar. Você ouviu? Regina foi exposta pelos paparazzi. Ela continuou. Acontece que ela era bancada por um investidor rico, e foi assim que conseguiu todos os seus recursos. O namorado terminou com ela assim que descobriu. Eu não acompanhava nenhuma notícia sobre Isaiah ou Regina havia meses. Presumi que já estivessem casados. Ao ouvir aquilo, apenas sorri e dei de ombros. Não tinha mais nada a ver comigo. Depois do trabalho, vi um homem parado ao lado de uma Ferrari vermelha brilhante ao sair do prédio. Era Isaiah. No momento em que me viu, ele correu até mim com um sorriso largo. Amy, deixa eu te levar para casa. Ignorei, mantendo a expressão fria. Depois de desaparecer por meses, o que ele queria agora? Não pude deixar de pensar que talvez tivesse voltado porque as coisas com Regina deram errado, e eu era apenas uma segunda opção. Mas eu não era um centro de reciclagem. Nunca aceitaria algo descartado. Quando passei por ele, Isaiah estendeu a mão para bloquear meu caminho. Amy, você ainda está brava comigo? Olhei para ele com indiferença. Isaiah, estamos divorciados. Não há mais nada entre nós. Mesmo assim, ele assumiu aquele papel familiar, como um amante arrependido. Eu sei que errei, e sinto muito, Amy. Depois de tudo que passei, percebi que você é quem realmente me ama. Eu só quero estar com você agora. Vamos nos casar de novo. Encarei-o, impassível. Sua atuação não despertava mais nada em mim. Apenas parecia ridícula. Isaiah realmente acreditava que bastava se rebaixar um pouco para que eu voltasse correndo. Ele acrescentou suavemente. Volte para mim, Amy. Você pode morar na minha mansão e eu coloco seu nome na escritura. Vou te dar uma mesada mensal. Você não vai precisar mais trabalhar. Olhei para ele com frieza. Mesmo agora, ele ainda achava que eu podia ser comprada. Confundindo meu silêncio com hesitação, continuou. Pense bem, essa é sua única chance de sair daquele apartamento pequeno e viver como uma rainha. Sem mim, você vai continuar lutando para sempre. Ele sabia que ter uma casa própria era meu maior sonho. Achava que isso seria suficiente para me fazer ceder. Isaiah, você é nojento, sussurrei. Deixe-me ser clara. Eu desisti de você no momento em que descobri suas mentiras. Saia da minha frente. Dei um passo à frente, encarando-o sem hesitar. Você não passa de um farsante. Achei que Isaiah finalmente pararia de me incomodar depois que o repreendi, mas estava enganada. Ele começou a me esperar do lado de fora do meu escritório todas as noites e até enviava flores para minha mesa. Meus colegas ficaram curiosos para saber quem estava tentando me conquistar, mas eu apenas ri ao jogar as flores no lixo e disse: um homem morto. Sempre acreditei que ex-namorados deveriam permanecer no passado, como se nunca tivessem existido. Isaiah também passou a me esperar do lado de fora do meu apartamento, sempre com um presente nas mãos. Um dia, ele trouxe uma caixa de joias cara, cujo logotipo indicava que custava milhares. Joguei a caixa da varanda sem hesitar, bem na frente dele. Minha reação pareceu magoá-lo, e ele parou com os presentes depois disso. Pouco tempo depois,
Fui demitida por causa de uma redução de pessoal na empresa. Para evitar o assédio constante de Isaiah, decidi voltar para minha cidade natal. Quando minha mãe soube do divórcio, não me culpou nem um pouco. Disse que algumas coisas simplesmente não eram para ser, e que me separar de um homem como Isaiah foi uma bênção. Preocupada comigo, ela passou a cozinhar todas as minhas comidas favoritas todos os dias. Em uma semana, eu já tinha ganhado alguns quilos. Depois de me estabelecer, comecei a procurar emprego e logo consegui uma vaga como designer de joias. Para minha surpresa, o chefe era meu colega do ensino médio, Zane Goldberg. Eu me formei em design de joias na faculdade, mas não segui na área logo após a formatura porque precisava de um salário mais rápido. Zane era tão gentil e cavalheiro quanto eu lembrava. Ele não apenas me confiou projetos de design, como também me colocou responsável por gerenciar todo o estúdio. O trabalho era intenso, mas gratificante. Com o tempo, Zane e eu nos aproximamos. Às vezes, jantávamos juntos depois do trabalho, e seu jeito tranquilo tornava nossas conversas leves. Mas então, Isaiah apareceu, estragando tudo. Ele me lançou um olhar furioso, como se eu o tivesse traído, e rosnou: Amy, então é por isso que você tem me rejeitado? Ele olhou para Zane com desprezo e zombou. Um cara assim não é nada comparado a mim. Senti uma onda de raiva. Isaiah não tinha o direito de insultar Zane. Respondi: Isaiah, não vou deixar você falar assim do Zane. Ele é 1000 vezes melhor que você. Você é egoísta, falso e frio. Sem o seu dinheiro, você não é nada. A expressão de Isaiah escureceu. Amy, vou te dar uma última chance. Você vai voltar comigo? Não consegui evitar rir. Mesmo quando supostamente implorava, ele agia como se estivesse me fazendo um favor. Respondi: Isaiah, escute bem. Eu nunca vou voltar para você. Ele não acreditou. Não finja que não estava esperando que eu voltasse. Quem iria querer uma mulher como você? Eu te usei por 3 anos e... Antes que pudesse terminar, o punho de Zane acertou seu rosto. Você é um desgraçado! Gritou Zane. Sangue escorria do lábio de Isaiah enquanto ele olhava incrédulo. Você realmente me bateu? Zane nem respondeu e desferiu outro soco. Acostumado a uma vida confortável, Isaiah não conseguiu reagir e acabou caindo no chão. Preocupada com possíveis consequências para Zane, corri para puxá-lo de volta. Isaiah pareceu achar que eu estava preocupada com ele, mas eu zombei. Preocupada com você? Você se acha importante demais. Para deixar claro, pisei com força na mão dele, fazendo-o gritar de dor, antes de puxar Zane para longe. Lá fora, notei os hematomas no rosto de Zane e senti uma pontada de culpa. Desculpa, deixa eu pegar algo para você. Zane balançou a cabeça. Não é nada. Em alguns dias eu melhoro. Abaixei a cabeça, me sentindo mal por tê-lo envolvido nos meus problemas. Zane deu um leve tapinha no meu ombro e sorriu. Se ele te incomodar de novo, é só me avisar. Eu bato nele de novo. Ele não é nada demais. Acabei rindo, e Zane também, mas a Isaiah ainda não tinha desistido. Ele apareceu na casa da minha mãe, apenas para ser expulso por ela com uma vassoura. Sem desistir, partiu para o drama. Passou a se ajoelhar na frente da nossa casa, dizendo que não sairia até eu perdoá-lo. Israel Hedget. Eu sabia muito bem que Isaiah nunca foi sincero comigo. O amor dele sempre foi uma encenação. Então, quando apareceu ajoelhado na porta da casa da minha mãe, implorando por perdão, peguei um balde de água fria e joguei tudo sobre ele. Encharcado e humilhado, Isaiah saiu furioso. Fiquei aliviada por finalmente me livrar dele, mas meu alívio durou pouco. Naquele mesmo dia, minha mãe desmaiou de repente. Levei-a ao hospital e recebi uma notícia devastadora. Ela havia desenvolvido insuficiência renal. Antes mesmo de conseguir processar tudo, o médico informou que a cirurgia custaria $200.000. Eu não tinha esse tipo de dinheiro. Parada no corredor do hospital, sobrecarregada e desesperada, vi Isaiah vindo em minha direção. Ele disse: Amy, aceite voltar comigo e eu te dou $200.000. Cerrei os punhos, sem responder. Então ele se aproximou e sussurrou: Você não quer salvar sua mãe? Um desespero avassalador tomou conta de mim. Eu não queria ceder, mas a ideia de perder minha mãe me enchia de pânico. Quando eu estava prestes a falar, uma voz familiar me chamou. Amy! Virei-me e vi Zane vindo em minha direção. Ele disse: Não aceite nada do que ele propuser. Eu cubro a cirurgia. O rosto de Isaiah se contorceu de raiva. Você de novo. Zane o empurrou para o lado e segurou minha mão. Vamos pagar a cirurgia. E cumprindo sua palavra, Zane arcou com todas as despesas médicas. Fiquei profundamente grata e prometi: Vou te pagar de volta. Ele riu suavemente. Não precisa se preocupar com isso. A saúde da sua mãe é o mais importante. Percebendo que seu plano havia falhado, Isaiah ficou furioso e declarou guerra ao nosso estúdio. Usou sua influência para nos prejudicar, garantindo que não conseguíssemos contratos. Para alguém como ele, destruir um pequeno estúdio não era difícil. Mas esse não era o verdadeiro objetivo. Ele queria me forçar a voltar para ele. Recusei, mas não pude evitar me sentir culpada por arrastar o estúdio para essa situação. Zane, Isaiah está me mirando. Se eu pedir demissão, talvez ele pare de atacar o estúdio. Sugeri. Zane balançou a cabeça com calma. Não, está tudo bem. Eu abri esse estúdio por sua causa. Se tiver que acabar, que seja. Fiquei surpresa.
O que você disse? Zane hesitou por um momento antes de confessar tudo. Ele estava secretamente apaixonado por mim desde o ensino médio, mas nunca teve coragem de dizer. Quando soube que eu havia me casado, decidiu se afastar, querendo apenas que eu fosse feliz. Mas, ao descobrir meu divórcio, resolveu finalmente enfrentar seus sentimentos e se aproximar novamente. Sabendo do meu amor por design de joias, ele abriu o estúdio e me chamou para trabalhar lá. Se não fosse por Isaiah, ele nunca teria contado a verdade, pois não queria me pressionar. Eu te amo por vontade própria, disse Zane, coçando a cabeça nervoso. Você não me deve nada. Depois de uma pausa, acrescentou. Não se preocupe com o estúdio, vamos dar um jeito. Quando ele se virou para sair, segurei seu braço. Zane, vamos lutar para salvar o estúdio. E sobre nós, me dê um tempo para pensar. Ele assentiu com um sorriso gentil. Salvar o estúdio não era apenas sobre dinheiro, era sobre nossos sonhos. Mesmo assim, eu subestimei a crueldade de Isaiah. O estúdio chegou à beira do fechamento. Quando estávamos prestes a desistir, recebi um e-mail de uma marca de luxo. Eles haviam descoberto um dos meus projetos e queriam colaborar. Aceitei imediatamente, radiante. Sempre acreditei que o trabalho duro traz oportunidades, e aquele momento provava isso. O poder e o dinheiro de Isaiah não conseguiram interferir nessa parceria, e os problemas familiares dele o mantiveram ocupado. A doença de seu pai mergulhou a família no caos, deixando Isaiah sem tempo para nos atrapalhar. Ao mesmo tempo, a bondade e o apoio constante de Zane conquistaram meu coração. Finalmente, aceitei ficar com ele. A reputação do estúdio cresceu continuamente, e me tornei uma designer de joias reconhecida, conquistando diversos prêmios por minhas criações. Com planejamento, abri minha primeira boutique, que teve tanto sucesso que logo expandi para várias filiais pela cidade. Realizei meu sonho de comprar minha própria casa e levei minha mãe para morar comigo. 3 anos depois, Zane e eu fundamos nossa própria empresa. No mesmo dia, ele me pediu em casamento. Amy, quer se casar comigo? Perguntou, estendendo um anel que reconheci imediatamente. Eu havia visto aquele design meses antes. Ele passou noites sem dormir aperfeiçoando cada detalhe. Naquele momento, entendi que o amor verdadeiro é sincero, não uma encenação. Com lágrimas nos olhos, respondi. Sim, eu aceito. Zane nunca foi de grandes declarações, mas demonstrava seu amor em cada atitude. Era isso que me fazia sentir segura e valorizada. Seus pais também nunca me julgaram por ter sido casada antes. Pelo contrário, me acolheram como parte da família. Só mais tarde, em um reencontro com antigos colegas, soube do destino de Isaiah. Descobriu-se que ele não era o verdadeiro herdeiro da família rica. Ele havia sido trocado ao nascer. Sua mãe biológica era, na verdade, uma empregada doméstica. Quando a verdade veio à tona, a família o expulsou, junto com a mãe. Sua queda foi drástica. De uma vida de luxo, passou a ser motivo de comentários e desprezo. Para sobreviver, Isaiah teve que aceitar um emprego como entregador. De forma irônica, ele acabou se tornando exatamente aquilo que um dia fingiu ser, realmente pobre. Fim, que Deus te abençoe.